Boa tarde, boa quase noite. Quase noite. O último gás do festival, não sei se está todo mundo cansado, eu estou bastante. Mas vamos que vamos, porque essa conversa vai ser incrível. A gente está com uma gravação de um episódio do podcast que é um meta-episódio, né? A gente falando sobre o RD Summit dentro do RD Summit, né? É verdade. Inception. Inception. Bom, gente, para quem não conhece o podcast ainda, esse é o Community Playbook, um podcast dedicado a trazer aplicações reais, atuais e futuras de comunidade. Eu sou o Caio Matos, um dos hosts, e a Jay Medeiros, que está comigo, é outra das hosts. Bora para mais um. Quem está com a gente hoje, Jay? O case do RD, né? Tudo que a gente tem construído há 3, 4 mil, muitos anos, 12 de RD Summit? 12. Né? Essa comunidade maravilhosa, então. E a gente vai tentar, né, igual a gente fez com Salve e Reddit ontem, trazer os dois pontos de vista. A gente trouxe RD Summit enquanto marca, instituição, para falar da comunidade. E 3 embaixadores, né, que fizeram parte do programa deste ano, de uma comunidade linda. Então, vou pedir para vocês começarem se apresentando rapidamente. Liz, Zandra, Daniel, Lau e Babi. Oi, gente. Prazer estar aqui com a nossa comunidade, nossos embaixadores, né? Eu sou a Liz, eu sou a coordenadora de redes sociais da RD. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Taneno, sou de Bauru, interior de São Paulo, e trabalho como coordenador de marketing na Dalmar Indústria. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Laura, sou mineira de Belo Horizonte e sou social media na agência 18 Comunicação. Eu sou a Babi Balbi, sou supervisora de conteúdo da GoKit Marketing Digital e sou de Floripa, terra natal da RD. Muito legal, gente. Bom, um dos temas que a gente costuma trazer bastante no podcast e que a gente traz também sempre que a gente está começando uma nova estratégia de comunidade é trazer o quanto isso depende de você ter um bom alinhamento, né, entre o objetivo estratégico da marca, da empresa e qual o propósito dos membros que participam, né? Por que eles estão ali, o que eles vão ganhar com isso, o que eles têm de benefícios. Eu acho que é muito valioso a gente estar com esses dois grupos diferentes hoje para a gente poder ver dentro dessa comunidade, dentro desse case, exatamente como isso se deu, né? Então, para começar, queria perguntar para você, Liz, queria saber um pouco primeiro sobre a origem da comunidade, né? Em qual momento na organização do evento vocês identificaram o potencial de conectar a comunidade, qual era o desafio que vocês estavam tentando resolver ou a oportunidade que vocês estavam enxergando que motivou essa construção? Vamos lá. A gente está no 3º ano de comunidade? Oficial, sim. Estamos no 3º ano oficial de comunidade, né? Eu diria que no começo a gente talvez nem sabia direito o que a gente queria. A gente entendia assim, nós temos uma comunidade muito forte, né? Os fãs do RD Summit são muito engajados, eles amam o evento, inclusive tem gente que até tatuou na pele, né? E como que a gente faz essas pessoas ficarem mais próximas da gente ainda? Como é que a gente se aproxima deles? Como é que a gente trabalha o processo do evento o ano inteiro, né? Não só durante o evento. Esse eu diria que é um dos nossos principais objetivos quando a gente trouxe a comunidade foi essa. A gente não quer trabalhar com os participantes só em novembro. Vamos trabalhar com essa galera o ano inteiro? Vamos falar de RD Summit o ano todo? Vamos deixar a galera animada, empolgada com o evento? Vamos ter essas pessoas que são realmente fãs da marca próximas da gente? Assim? Eu diria que esse foi o objetivo inicial, né? O superficial. E quando a gente foi adentrando mais, e muito com a ajuda da Comu, né, que são mega especialistas nisso, a gente foi entrando mais em objetivos de negócio depois, né? Será que a gente tem retenção com a comunidade? Será que a comunidade traz mais retenção? Será que a comunidade traz ROI? Será que a comunidade ela consegue vender ingresso? Então foram perguntas que a gente foi se fazendo ao longo do tempo, né, e nos 3 anos de comunidade. Eu nem vou falar que a gente respondeu 100%, porque eu acho que é um processo de construção, né, de objetivos, de métricas, de tudo que a gente trabalha juntos, mas que hoje a gente já tem objetivos muito mais amadurecidos do que a gente tinha 3 anos atrás, quando a gente começou, né? Então, começou como uma ideia de engajamento, de trazer a galera mais para perto, e foi virando objetivos reais de negócio mesmo, eu diria assim. Muito bom. Posso fazer um comentário só antes de você passar para a próxima, Jen? Que eu achei muito legal isso que você trouxe, Liz, lá no começo, né, de
puxa, vamos falar sobre o RD Summit o ano todo, né? E eu lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa que é super referência para mim na área de comunidade, tem até uma plataforma que chama Community Weavers agora, o Fabian Fortmiller, e ele falou uma vez, né, perguntaram para ele qual a diferença de comunidades e grandes eventos. E grandes eventos são comunidades, né? E o grande desafio que ele trouxe foi, puxa, uma comunidade precisa de ritmo. E um grande evento que é anual, ele perde esse ritmo, né? Porque, puxa, é um ano, aí passa um ano, aí passa um ano, então é como se toda hora você tivesse que começar de novo. E eu achei muito importante trazer esse ponto e valorizar essa sacada de vocês, porque realmente trazer uma comunidade para ganhar esse ritmo e fazer com que o evento esteja presente na vida das pessoas que são fãs, né, ou que gostam da comunidade, é super importante. É isso. Eu acho que foi bacana falar disso, porque o primeiro ano foi a comunidade mínima viável, né, que a gente tem essa hipótese, então assim, não tinha muito... A gente fez 3 meses antes do evento. Foi muito rápido. Poucas hipóteses para se validarem. Nem tinha o programa de embaixadores no primeiro ano, a gente só fez no segundo, porque a gente identificou os mais engajados no MVP. Então, vou passar até para a gente falar um pouquinho dos embaixadores, né? O que motivou vocês? Porque, assim, no primeiro ano não tinha programa de embaixadores. E eles já engajaram sem ter um programa. Então, eu queria perguntar para vocês o que motivou vocês a se inscreverem, porque depois virou um programa oficial, né, da comunidade. E qual que valor que vocês enxergaram estar nesses espaços? Sei que Dani já não é a primeira vez que está no programa. E se vocês puderem falar também quantas edições do RD vocês já participaram, acho que vai complementar a nossa pergunta. Eu participei de 3 edições, essa é a minha 3ª edição. Eu fiz parte do projeto, né, do piloto, quando começou. E aí, devido ao engajamento que nós tivemos, devido às trocas que nós tivemos com as pessoas, aí eu falei, eu acho que eu me identifico com isso. E aí me inscrevi novamente, fui escolhido pelo 2º ano. E, assim, é um projeto sensacional. Eu estou participando do 5º RD. No ano passado, eu observando os outros embaixadores também e as trocas dentro da comunidade, essa necessidade que a gente vê ali dentro de pessoas ajudando pessoas, né, especialmente os mais novos quando chegam. Eu, particularmente, me identifico muito com isso. Eu gosto de pegar na mão das pessoas mesmo, me aproximar, ajudar da maneira que eu posso. Então, pensei, cara, é minha cara isso, vou me inscrever. E aí foi o que me motivou, de fato. Eu me identifico muito com a resposta da Babi, inclusive porque a gente se conheceu na comunidade, nos tornamos amigas por isso. É o meu 3º RD Summit. E eu adoro participar da comunidade e depois de ver o envolvimento, inclusive do Dani, a gente conversou no passado, eu adorei o programa e resolvi me inscrever para continuar seguindo o trajeto que eles estavam começando. Muito que bem. E muitas coisas surgiram, né, dessa comunidade de embaixadores, a gente pode falar depois, mas voltando um pouquinho para a marca aqui, né, sobre o programa, eu queria perguntar para a Liz, como foram os primeiros passos da comunidade mínima viável que a gente fez 3 anos atrás, os desafios que a gente teve. Você participou no primeiro ano um pouco mais no social, né, mas você tem detalhes aí, os desafios que a gente teve para fazer essa comunidade funcionar desde lá, e em que momento que o programa de embaixadores foi mapeado como uma oportunidade, como foi trabalhado ali, para ajudar a solucionar alguns desafios que vocês têm na organização do evento? Eu diria que, no começo, a gente teve muitos desafios de entender, porque uma comunidade é um organismo vivo, né? É um organismo vivo em que as pessoas vão se conectar e vão conversar e vão entender positivos, negativos, tudo o que acontece, né? A comunidade conversa sobre absolutamente tudo o que acontece no evento. Então, no início, eu acho que foi um desafio mesmo, de entender como que a gente vai lidar com isso, como que a gente vai interagir, como que a gente vai responder, como que a gente vai ouvir essas pessoas, para trazer os feedbacks deles, né? Assim, então, esse começo, que foi, igual a Jane falou, a primeira comunidade, a gente fez ela em agosto, e o evento era em novembro, né? Algo assim. Então, foi 4 meses de tentar entender assim, nossa, tem muita gente aqui, muita gente, muito engajada, que quer conversar, quer dar opinião e quer trocar ideia mesmo com a galera da RD, a galera que constrói o RD Summit. Então, vamos tentar se organizar, vamos tentar entender como é que a gente engaja com essas pessoas e também leva tudo o que elas estão dizendo para a produção e para a galera que está trabalhando, e, enfim, então a gente entender esse fluxo de criação, né, com a comunidade. Que conteúdo que a gente leva para a comunidade?
o que a gente leva de retorno, como que eu passo esses dados. Isso foi algo que eu, pessoalmente, aprendi muito, assim, com a Comu também. Como é que a gente vai pegar todos os insights que a comunidade está passando? E eu quero que os executivos saibam do que a comunidade está levando para a gente, né? Então, isso foram todo o fluxo de trabalho. Eu acho que foram bons aprendizados, assim, porque eu acho que muitas marcas, quando elas criam comunidades, talvez elas acham que vai ser fácil, né? É só colocar os fãs engajados e é isso, bora. E não é, né? A gente precisa trabalhar conteúdo, de fato, de forma ativa com as pessoas. Então, esse desafio do planejamento. O planejamento, de fato, foi um grande desafio. E os embaixadores, eu diria que foi um movimento que acabou acontecendo até de forma muito natural, porque era impossível não ver o quão engajadas algumas pessoas eram, assim. Tinha esse primeiro grupo que a gente teve de embaixadores, né? Ele não foi selecionado via inscrição, ele foi baseado em quem era muito engajado e a gente convidou eles, até para entender, porque foi um programa super piloto, a gente melhorou muito o programa de embaixadores na segunda versão. E esse primeiro programa de embaixadores foi tão importante para a gente entender o que precisava ser feito para a gente melhorar o segundo programa. Então, o segundo programa, depois vocês podem, inclusive, dar os feedbacks, mas eu acredito que melhorou muito, porque foi esse processo, porque, de repente, eu tinha um acesso direto a 15 pessoas ali, que são as mais engajadas do evento, que não tem nenhum filtro para me passar feedbacks. Então, eu tive acesso a uma riqueza de dados ali, né, para o evento, que, para a gente, vale ouro. É valiosíssimo ter essa opinião direta do público, né? Então, foi isso. Foi muito orgânico. Então, na primeira vez, eu diria que a gente errou bastante no programa de embaixadores, para a gente consertar isso nessa segunda versão, né? Muito bom. E ouvindo o lado de vocês agora, né, queria perguntar, e quem puder, né, talvez o Daniel, que já participou todos os anos ali, não vai conseguir tanto para esse lado, mas queria, se vocês puderem dar a opinião de vocês também como membro da comunidade antes de virarem embaixadores. E eu queria ouvir, né, qual o papel que vocês enxergam que o embaixador possui na comunidade, como que essa posição ajuda no dia a dia ali das interações, ou que papel que vocês entendem que vocês têm para o evento, e quais os principais desafios e benefícios que vocês descobriram atuando como embaixadores. Foi assim, para mim foi muito importante, porque quando a primeira vez que eu vim para o evento, eu tinha muitos medos, muitas dúvidas, não sabia coisas que ia acontecer, e a gente acabou vivenciando isso no primeiro evento. E aí, quando começou o projeto dos embaixadores, nós já tínhamos uma ideia de todas essas coisas. Então, surgiam muitas dúvidas no grupo. E por a gente ter vivenciado isso, foi mais fácil para a gente poder ajudar, explicar, tirar muitos medos, né, de pessoas que vêm sozinhas de diversos lugares e eles ficam apreensivos com algumas coisas. E por a gente ter vivenciado isso, foi bem mais fácil para poder direcionar, para poder assim fazer essa conexão mesmo do pessoal com o evento em si. Complementando um pouco o que o Dani está falando, na prática, ali no dia a dia, dentro da comunidade, né, tem tanto as pessoas novas que acabaram de entrar, que têm todas essas dúvidas, mas também os que já participaram, às vezes questionando algumas coisas. Então, a comunidade funciona muito dessa forma, com os embaixadores ajudando também a fazer essa ponte entre as dúvidas de as pessoas que talvez já participaram, entendem um tipo de dinâmica e o evento está apresentando alguma outra coisa, a gente consegue ir atrás da informação, trazer de uma maneira mais facilitada para a pessoa também. E essas ações feitas também dentro da comunidade por parte da Comu, favorecendo, então, essa conexão entre embaixadores e os próprios participantes, né? Aconteceu durante esse ano 2 edições do RD na Prática, que foi bem bacana, ali, o pessoal participando de algumas apresentações que foram feitas por especialistas da área, acho que foi bem enriquecedor, né? Eu particularmente gostei bastante de participar. Uma delas foi relacionada com networking, que era uma dúvida grande de muitas pessoas dentro da comunidade, bastante gente dizendo, eu sou tímido, como é que eu vou chegar a conversar com outra pessoa? Então, foi muito legal ver isso acontecendo e se materializando aqui dentro do stand da Comu. Esse ano aconteceu, né? Stand da comunidade. Olha, haja speed networking foi feito nessa... Foi o primeiro ano, né, que a gente teve o espaço da comunidade dentro do RD, onde os embaixadores tiveram um papel fundamental, vários matchmakings realizados, speed networking, então tudo foi construído ao longo do tempo, como você disse, né? Como se fala de RD o ano todo e não só nos dias do evento. Então, acho que resumiu muito bem de materialização de tudo que foi construído, dos conteúdos, as dúvidas, né? E acho que
tirando a aposta de quem vai cantar hoje, tá tudo certo, né? Que ainda mais veremos. Mas acho que o programa de embaixadores ainda tem muito para melhorar, mas acho que a gente já vê um crescimento, como a gente acompanha desde a primeira edição, um amadurecimento, inclusive, dos embaixadores, né? Dani, eu vejo a evolução, como eu estou desde o primeiro ano com esse menino aí, fico impressionada, mas enfim, senão eu vou devagar aqui. Vamos falar de estratégia e resultados nesse bloco, Liz. Do lado do RD, né? Eu sei que você comentou um pouquinho que no primeiro ano não tinha muita meta, mas no segundo ano a gente forçou a gente a trazer alguns indicadores, continuamos fazendo isso até hoje. Então, o que internamente, né, vocês têm projetado de resultado que vocês entendem que é trazido pela comunidade diretamente? E quais as principais métricas aí que a gente tem observado, né, dentro da definição de sucesso da comunidade oficial do RD Summit? Eu acho que a gente pode dividir, né, aqui os nossos resultados em algumas coisas. Principalmente, eu acho que a primeira coisa que a gente sempre vai olhar é engajamento, né, porque de nada adianta a gente ter uma comunidade ali que ninguém está conversando entre si, ninguém está trocando ideia, ninguém está fomentando conexões, enfim. Eu diria que na superfície a gente olha isso. E quando a gente vai adentrando mais na estratégia, retenção, igual eu citei, foi algo que foi bem importante para a gente, de entender, primariamente, alguém que participa da comunidade tem mais tendência a voltar para o evento? Tem mais tendência a ter um NPS maior do evento, uma pessoa que participou da comunidade? A comunidade, ela faz as pessoas quererem fazer negócios mais? A comunidade, ela consegue trazer networking, né? Igual a gente teve o matchmaking também, ano passado, enfim. A gente consegue, como é que a gente está conseguindo fazer esses movimentos dentro da comunidade? Porque ela acaba, durante o evento, né? Ela é um apêndice do evento. Mas antes ali, ela é todo todo aquecimento. Então, a gente quer trabalhar também os pilares do evento ao longo desse ano inteiro com essas pessoas. Então, esse ano, por exemplo, a gente focou muito em conexões e muito em networking, que foram os principais pilares de estratégia desse ano. Então, como é que a gente faz que as pessoas fomentem isso lá dentro? Então, o NPS foi muito relevante. Eu acho que isso é algo que a gente chama de pós-evento, inclusive, né? Do NPS da comunidade e o NPS do evento, para a gente até comparar se o NPS da comunidade é maior, é menor, é igual, como que isso funciona. E, de fato, eu diria que a retenção é algo importantíssimo para a gente, porque a comunidade, no final, ela vai existir para isso, para as conexões, mas também para as pessoas estarem junto com a marca RD Summit. Então, eu quero entender se isso favorece a marca. Para mim, é muito relevante, como gestor de marca, a gente entender essa parte. Se as pessoas, de fato, estão saindo com um sentimento positivo sobre a marca RD Summit. Muito bom. E do lado dos embaixadores, eu queria ouvir um pouco de vocês, principalmente quem participa do evento já desde antes, né, da comunidade existir. Queria que vocês contassem um pouco, né? Vocês até mencionaram um pouco disso de, puxa, dúvidas que a gente tinha, medos que a gente tinha quando ia para o evento pela primeira vez, ou alguém que está indo sozinho, não está indo com alguém, né? Mas queria que vocês contassem um pouco de como que a existência da comunidade, na opinião de vocês, melhora a experiência de quem vem no evento, que tipos de ações, conexões, resultados vocês veem que surgiram ali por causa da interação de comunidade, ou mesmo que vocês criaram, puxaram, vocês outros embaixadores, né? Eu estou sabendo que tem algum embaixador que conseguiu desconto no hotel para a galera, alguma coisa assim. Então, se vocês puderem contar uns casos desses, né, de que aconteceram na comunidade, acho que seria super interessante para a gente ter isso como exemplo, né, de coisas orgânicas que surgem ali dentro da atuação na comunidade. Inclusive, o embaixador Divo do hotel está aqui no palco. Eu nem sabia que era você, hein? Acredito que grande parte das ações que a gente, como embaixador, e os próprios membros do grupo, que não são embaixadores, mas se sentem incentivados em criar, ajudam as pessoas que estão vindo pela primeira vez e quem já veio outras vezes, mas continuam com dúvidas acerca do evento, do que pode acontecer aqui dentro, porque são 3 dias e é um espaço muito grande. Tem gente que não conhece tudo, que não consegue viver tudo que tem dentro do RD Summit. As ações que a gente cria dentro da comunidade, elas são muito orgânicas. Então, uma pessoa traz uma dúvida, diante disso a gente consegue arrumar desconto em hotel, a outra que, Babi, consegue desconto em powerbank, virou a Babi dos links, né, Babi?
Sim, verdade. No ano passado eu tive essa demanda, né? Porque eu fiquei sem bateria aqui, ano retrasado na RD. Deu, gente, não posso ficar sem bateria. Então, esse ano passado, na verdade, o ano retrasado eu fiquei sem bateria. E no passado foi uma coisa que eu bati muito na tecla lá dentro da comunidade. Assim, gente, não vamos ficar sem bateria. Pelo amor de Deus, não repitam o meu erro. Então, comecei até a divulgar o meu próprio Power Bank, né? Para todo mundo poder participar. Mas, complementando um pouco do que a Laura falou, a gente vê ali essas necessidades, traz essa demanda também para a Comu, mas a gente age muito antes também para também auxiliar a própria Comu com essas entregas, né? Então, por exemplo, a gente trouxe as ideias de organizar um diretório, criar um diretório com os grupos que o pessoal criou para facilitar as regiões que as pessoas estão hospedadas, para criar os grupos de WhatsApp para que eles se conectassem e pudessem facilitar caronas, né? Dividir Ubers, essas coisas. Também foi criado alguns vídeos ali para deixar no diretório da comunidade também sobre como explorar melhor o próprio diretório, que tinha o cadastro de membros, que facilita muito já esse pré-networking, ou também fazer um filtro ali de prospecção mesmo no digital, né? Eu particularmente usei muito a comunidade nesse sentido, de observar dúvidas que as pessoas colocavam e eu pensava, opa, peraí, minha empresa eu acho que se conecta com isso daqui, vamos chamar essa pessoinha no privado aqui e começar a conversar. Então, acho que é um ambiente que favorece muito isso, né? E no primeiro ano dos embaixadores, eu até criei alguns e-books que eu mandava, um explicando sobre linha do metrô, outro de pontos turísticos, outro falando sobre hotéis próximos. E aí, por ter ficado num hotel muito próximo daqui, 900 metros, consegui falar com um proprietário que tinha 16 apartamentos. Aí eu falei para ele sobre o evento em si. E aí eu falei, eu consigo alugar todos para você, mas eu preciso de um desconto. E aí a gente conseguiu fazer diretamente com ele, sem ser pelo Airbnb, né? E ele deu assim mais de 50% de desconto no valor e a gente alugou todos os apartamentos. Incrível. Então, é o que eu ia falar. Assim, eu acho que essas pessoas são um pouco tímidas, assim, mas eles fazem tanta coisa dentro da comunidade que eles não estão falando, né? Então, mas vou tentar explorar um pouquinho com eles mais aqui, porque tudo que surge, eles correm atrás, eles fazem, acontecem. Tem o famoso canal dos sozinhos, que vocês citaram, tem o happy hour dos sozinhos sempre um dia antes, que eu vou perguntar para vocês, mas eu queria que eu vi que a Alice até pegou o microfone, porque eu falei assim, como que você, né, como que o RD olha para uma galera fã desse jeito, que faz uma ação dessa, para trazer mais participantes para o seu evento, mais armantes da marca, mais pessoas engajadas na comunidade, como que é essa percepção, não só sua, mas para a marca? Isso, eu peguei porque eu queria falar exatamente isso, Jen, porque a gente que está aqui na marca, né, cuidando do branding da marca, quando eu vejo essas movimentações deles, que seja o que for, dica de hotel, dica de rolê, eu lembro que você fez um guia uma vez de São Paulo, que eu achei assim, absolutamente incrível, um guia do que fazer em São Paulo. Quando eu vejo essa autoajuda que vocês se movimentam, para a gente, pensando no lado prático, vocês estão me economizando muito em suporte, porque aqui meu time também cuida de suporte. Então, quando eu tenho vocês ali fazendo esse suporte orgânico, tirando dúvida, respondendo, fazendo aqui dúvidas que iriam talvez para o meu canal e encher o meu canal, vocês já estão aqui otimizando uma parte da minha estratégia, que para mim é extremamente valioso para mim e para a minha equipe. Mas falando da área emocional, também é muito legal ver as conexões que vocês estão criando e sem intervenção da RD. Porque a RD não precisa estimular vocês a darem dicas uns para os outros, vocês a trocarem ideia, a trazerem as melhores oportunidades de viagem, de palestra, que vocês dão muita dica de palestra uns para os outros também, né? Olhando para essa parte, é muito legal como gestora, porque você fala, nossa, eles estão se movimentando aqui totalmente organicamente, eu não estou precisando forçar uma interação, eu não estou precisando ficar jogando tópico o tempo inteiro. Isso é algo, inclusive, muito legal da nossa comunidade, porque é assim, você piscou o olho, tem 500 mensagens. Porque a galera realmente conversa, eles realmente estão ali trocando ideia e fazendo networking. E eu adoro também quando eles começam a dar dicas de marketing, assim. Eu lembro que alguém uma vez estava com muita dificuldade de implementar IA e a galera deu muita dica. Então, acaba sendo um ambiente também de muita oportunidade de troca, né? Como carreira, enfim. Eu tento não interferir muito para não ficar estranho, mas eu sempre leio. E é sempre muito interessante para mim, pessoalmente, na minha carreira também, acompanhar tudo que a galera está falando, né? Tem uma coisa, desculpa, tem uma coisa que acho que a gente não pode deixar de falar, que foi algo que surgiu dentro da comunidade também no ano passado, que a gente começou a observar algumas pessoas com o mesmo propósito, né? Eu, a Laura, Jennifer, Alice, a Pri e a Cris.
6 amigas se conectaram dentro da comunidade ano passado e a gente visou algo que também sem intervenção da RD, mas que esbarra para vocês também, né? Traz algo para vocês para fomentar mais ainda os RD lovers, né? Então a gente, no ano passado, assim, começou a produzir conteúdos aqui dentro, entrevistar participantes. A gente ainda não estava entrevistando palestrantes. E aí foi muito legal no ano passado já. Esse ano as 6 estão como embaixadoras também aqui. Nós somos o Elas no RD, né? Um grupo que nasceu de dentro da comunidade. Isso foi muito legal. E esse ano, com um desafio enorme, a gente entrevistou palestrantes que, para nós, eram pessoas que a gente pensava que estavam muito distantes da gente. Foram trocas muito legais, muito reais, conexões que a gente fez com eles, com participantes, com pessoas que estão trabalhando aqui dentro. A gente vai postar tudo ainda no nosso perfil lá, mas é algo que, para nós, foi muito rico e que veio de dentro da comunidade. Assim, isso é muito legal. E melhor do que isso é saber que o RD deu todo o suporte, deu todo o apoio para a gente continuar o projeto, né? Eu adoro elas, tá, gente? Sigam. É muito legal o trabalho que elas fazem, assim. Quem trabalha com redes sociais, vem usuário e cria organicamente um perfil para falar da sua marca, é o sonho completo. Então, quando eu vi o perfil, eu falei, nossa, incrível, absolutamente incrível, é muito legal mesmo. Ou seja, meio que tentando fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui, para a gente não tentar perder nada, porque eu acho que é muito rico, né? A gente vê todo o resultado que sai de uma comunidade como essa, com pessoas engajadas, interessadas em trazer e com o suporte da marca que está por trás, né? Então, vemos... Você falou dos power banks, eu vi que tem vários stands para carregar celular, vários lugares, então isso já virou feedback, talvez, né, que todo mundo aproveitou. Total. Tem a criação dos guias, então vamos dizer isso como sucesso do cliente, a galera resolvendo dúvidas, suporte. Pode até ser métrica isso, né? O quanto que se economizou de produzir material ou de atender, né, resultado, ou mesmo... para fora do evento, o pessoal dando dicas de marketing, que é algo que interessa para a RD como um todo, né? Então, muitas coisas e geração de conteúdo por parte do usuário e para o lado das pessoas na comunidade. Então, todo esse reconhecimento com a marca, contato com outras pessoas interessantes, com palestrantes... Enfim, acho que tem muita coisa para se ganhar, né, com esse tipo de evento. É uma comunidade, tipo de comunidade. É uma comunidade que a gente tem muito resultado, assim, né, tangível. Então, a criação do perfil, então é muito mais fácil quando a gente tem... a gente estava falando isso ontem, né, com o Salve, com o Reddit aqui, de, poxa, como que também o RD se insere em comunidades de pessoas já existentes para falar da marca de forma mais genuína. Tá aí os embaixadores, né? Criação do Elas. Tem outros perfis, eu acho que no primeiro ano a gente identificou tantas outras comunidades que já existiam e a gente se inseriu nessas comunidades, foi uma loucura para falar oficialmente como RD, então resultados temos bastantes aí. Muito bom. Bom, caminhando já para o final, bem vagarosamente, com calma, e trazendo um pouco de aprendizados, né? Queria te perguntar, Liz, nessa experiência com a comunidade do RD Summit, quais você diria que são os principais aprendizados que vocês tiveram? E, assim, se uma outra pessoa de um outro evento fosse fazer um benchmark com você e te perguntasse de comunidade, primeiro, você sugeriria que eles criassem uma comunidade? Se sim, quais as principais dicas e pontos de atenção que você traria? Com certeza, eu falaria para criar, porém, com estratégia, talvez, né? Com a estratégia mais bem estabelecida, porque eu acho que a gente passou alguns sufocos por não ter feito isso antes, né? Diria que o nosso principal... E é engraçado, porque é algo que eu sempre falo, né? Quando a gente vai trabalhar com qualquer plano de marketing, a gente planeja antes, mas às vezes a gente faz as coisas no impulso mesmo, e é isso. E eu acho que isso trouxe muitos aprendizados, foi bem importante, assim, pra gente. Acabar tirando o famoso, né? Trocar o pneu com a Kombi andando. A gente fez isso muito na primeira comunidade. E eu diria que ali na segunda, na terceira, a gente já estava muito mais maduro de entender o que a gente queria, o que a gente queria produzir, como é que a gente queria falar com aquelas pessoas. Então, primeiro, estratégia, planejamento, trazer pessoas que entendem disso, eu acho isso super importante. A Comum foi uma mega parceira para a gente nesse processo, assim. Sem a Comum, a gente não teria conseguido de forma alguma, porque realmente a gente precisa desse apoio das pessoas especialistas na área, né, para nos ajudar com todo esse processo. Mas eu acho que, gente, muito valioso mesmo. E tem algo que eu não comentei, mas que para mim também é muito importante, que a gente trouxe de valioso. Social listening ali na comunidade, gente. É assim, é uma fonte inesgotável de feedback.
E é engraçado, porque eu tenho a mania de, eu vejo um feedback importante, eu já favorito. No fim do evento, eu tiro print de absolutamente tudo, deixo registrado, porque eu tenho um feedback ali que a gente consegue usar para tantas áreas do evento e tantas áreas da marca, que às vezes você não consegue esse tipo de feedback nem fazendo pesquisas caríssimas. Então, esse feedback, ter acesso a isso de uma forma tão direta e tão crua e tão honesta, é muito, muito, muito importante mesmo para a gente ir melhorando cada vez mais a experiência da galera. Eu acho que a gente até, o RD pós-evento, a gente demora muito tempo para pegar todos os dados. É muita mensagem, muito feedback. O time que cuida da comunidade sofre, é um relatório mais complexo. Porque senão a gente perde, né? E é uma comunidade que hoje escolheu a ferramenta que é o WhatsApp. Então, cai o WhatsApp, a meta está aí, cadê a meta? Vou chamar a meta para parar de cair os números, né? Então, é muita informação, é um dos reportes mais densos que a gente tem dentro da Comu, porque é uma das comunidades mais engajadas e em maior volume, né? Porque hoje a gente tem um evento para 20 mil pessoas. A gente tem uma comunidade que faz parte desse evento e a gente fica com ela o ano todo, né? Então, as ações, desde os patrocinadores fazerem inserções antes do evento, né? Terem essa marca ali todo ano. O social listening que rola desde o evento nem está perto de acontecer, tem gente dando feedback. Então, é uma construção assim, anual muito passo a passo, estratégica, para realmente cadenciar num reporte, num feedback que vai para a diretoria e eles entendem e absorvem o valor dessa comunidade, né? Mas, enfim. Vamos para o lado dos embaixadores falando de resultado para vocês também, né? O que vocês consideram de principais aprendizados ao participar do programa? Talvez, Dani, que já não é a primeira. O que você aprendeu da primeira, da segunda vez que você participou? E, assim, acho que é importante falar do Dani também, e de outros que não estão aqui em cima, mas, né, estão aqui nos assistindo, que o primeiro, eu lembro direitinho como se fosse hoje, o último dia do RD, 3 anos atrás, que eu falei assim, não quero saber, estou mapeando aqui os 10 mais engajados, estou prometendo que eles serão embaixadores o ano que vem. A RD se vira, foi exatamente isso, a gente reuniu num grupinho, lembra disso? E você era uma dessas pessoas, né? Então, se você puder trazer um pouquinho de como foi esses aprendizados desde o primeiro ano e o que vocês trariam de dicas para as pessoas que estão pensando em se candidatar em programas de embaixadores futuros ou de outras comunidades. Qual que é o papel desse embaixador e como isso também traz aprendizado na vida pessoal de vocês e profissional, né? Projeta, você tem acesso a um palestrante, você faz um networking mais qualificado. Queria que vocês trouxessem um pouquinho do lado de vocês também. No início, eu vi a comunidade apenas assim, estou pertencendo ao evento. Mas eu aprendi que é muito mais sobre conexão e propósito mesmo. E porque é muito mais do que troca de ideias ali, a gente está ali para unir pessoas e manter aceso neles a expectativa do evento. Para durante todo esse ano, para quando chegar aqui, eles estão com aquela expectativa em alta, porque o evento vai ser maravilhoso e a gente mantém isso ali na comunidade. E uma dica, eu diria assim, não se inscreva apenas pelo hype ou né, por ser embaixador, mas se apaixone pelo evento. Mostre assim, o seu amor, aquilo, você quer pertencer realmente a isso. Complementando o que o Dani falou, o título de embaixador é muito mais do que só um título, né? A gente tem a responsabilidade de encontrar as pessoas no corredor do evento e continuar a conexão que a gente criou atrás da tela. Então, eu acredito que a gente consegue se unir muito mais e continuar vivendo o evento com as pessoas que a gente se conhece, com as pessoas que a gente conheceu na comunidade, continuar apresentando as melhores ativações que elas conseguem ver aqui dentro, os palestrantes, enfim, as melhores palestras. Essa é acredito que é a parte mais importante, né, do nosso trabalho ali dentro. Com certeza. O que eu daria de dicas é essa observação mesmo de quem estava dentro da comunidade, né? De observar os próprios embaixadores que atuaram esse ano, tentar identificar gaps de que possa corrigir algumas coisas, né? Oferecer algo. Eu acredito que eu tentei ir por esse viés também, tentar entregar um pouco de mim que eu vi que, de repente, faltou ou que poderia agregar ao que já tinha, né? Então, me inscrevi com esse desafio. Então, essa é a dica que eu deixaria. E o que eu levo para a minha vida profissional são justamente essas conexões mesmo, valiosas. Como a Laura falou, que saíram da tela
para a vida real, né? Então, isso se tornou real. Eu aprendi bastante sendo embaixadora. Acredito que trabalhei bastante também, né? Na hora vaga, nas nossas horas vagas do dia, a gente estava ali já pensando, nossa, e quando chegar lá, como é que vai ser? E as pessoas encontravam a gente aqui e ainda faziam perguntas também, né? Então, isso é o mais rico mesmo, essas conexões que... Nossa, o tema do evento esse ano, acredito que ele teve muito fit com tudo isso, assim, perfeito mesmo. Boa, queria só estender com uma última pergunta aqui, que até rolou uma troca aqui entre vocês dois, né? De Alice falar, poxa, a gente mudou algumas coisas do primeiro ano para o segundo, e você, Daniel, estava no primeiro e agora está no segundo. Queria ouvir de você também, o que você sentiu que mudou no programa, o que melhorou, e se vocês também quiserem complementar, do que vocês sentem que de um ano para o outro mudou por causa da atuação nas comunidades também, acho que seria legal ouvir de vocês. No início a gente não tinha muito direcionamento do que fazer, a gente não entendia muito bem o que era ser embaixador. Então a gente foi desenvolvendo algumas coisas, e aí já para esse ano não, estava muito mais estruturado, a gente já teve direcionamento, a gente teve um retorno muito maior, né, do RD, assim. Então a gente já foi bem mais engajado esse ano, foi de uma forma assim muito mais estruturada. Essa divisão de atividades entre os embaixadores, acho que foi o que me chamou bastante atenção esse ano, porque apesar de não fazer parte do programa no ano passado, a gente trocava ideia com quem era embaixador, né? Então, esse ano foi quase que surgiu uma demanda e os próprios embaixadores já falavam, fulano faz isso, Beltrano, eu sei fazer, eu vou fazer, eu posso ajudar. Então, acho que essa divisão de tarefas, acredito que trouxe um ganho bem legal e que também traz mais produtividade, né? Velocidade também na entrega necessária. Eu acho que, como a Jean comentou, a gente não conseguiu trazer nesse tempo tudo o que foi construído na comunidade, tudo que a gente conseguiu fazer. Mas, como a Babi falou, foi tudo muito orgânico. Acredito que muitas das vezes, a Alice comentou que tem muitas mensagens, quando eles chegavam a gente já tinha conseguido resolver, né? Então era tudo muito rápido. A gente tinha um time de 20 pessoas que estava disposto ali, então estava tudo muito orgânico, fluiu tudo muito certo. Teve uma construção, né, de um playbook, de um programa esse ano, eles tinham entregáveis. O primeiro... Galera engajou, isso aí, ingresso, valeu, né? O segundo, a gente já conseguiu cuidar de um grupo de embaixadores separado. O terceiro, teve um processo de inscrição, um playbook, entregáveis, né? Quem não entregou, que precisava entregar como embaixador esse ano, não vai poder se inscrever para próximos, né? Mas eu acho que a comunidade que a gente gerencia da RD há muito tempo, ela traz aprendizados para a própria Comu e para o time que gerencia essa comunidade, não é mesmo? Porque os desafios surgem lá para o próprio time e eu falo assim, gente... É uma comunidade cheia de profissionais de marketing. Já tentaram acionar eles, né? Para Adri, cadê a Adri, né? Tem um avatar, né? A gente tem um avatar da comunidade. Ritos, a gente tem a girafa dos sozinhos, né? Que é um marco. Então, putz, gente, precisamos de uma Adri em alta resolução. Vou usar meu designer? Eu falei, não, você vai perguntar lá na comunidade quem vai fazer isso, por favor. Né? Então, é uma comunidade que traz muito aprendizados. Eu acho que... tentando fechar aqui, vendo essa frase que, né, ficou aqui na minha frente, todos os episódios, e o tema do evento que foi Conexões que Fortalecem Negócios, e a pauta comunidade, vocês viveram esse evento intensamente, como todas as outras edições. E comunidade foi uma buzzword aqui, boa parte dos painéis, palestras. Então, como profissionais de marketing, agora esquece a comunidade RD, ou como participantes da comunidade, eu queria ouvir dos 4, se possível, o que vocês estão vendo, ouviram sobre o futuro das comunidades, dos negócios, nas marcas, como usar comunidades para retenção, diminuição de custo, o que vocês ouviram de legal, que falou sobre comunidade, um evento onde se viveu comunidade. Eu acho que comunidades têm alguns anos, né, que elas sempre aparecem como a grande tendência do próximo ano. Por quê? Porque eu acho que as pessoas, de fato, não sabem fazer. Elas não entendem ainda qual que é o propósito, elas não entendem ainda objetivos, e a gente também entendeu isso com o tempo. Então, assim, acredito que vai continuar ainda sendo tendência, porque cada vez mais a gente vê essa necessidade que as pessoas têm de se conectarem fora também desse momento ali, só de redes sociais, elas também terem encontros, elas querem conhecer, né, pessoas que pensam iguais, a gente quer cada vez mais estar inserido em nichos de interesse. Então, eu vejo que isso vai continuar como algo muito importante, mas, de novo, vou reforçar, a gente precisa de planejamento, mas vai continuar, com certeza. Até na empresa, a gente deu início a uma comunidade
Nós temos quase 100 funcionários, então a gente deu início para conseguir ouvir melhor o que eles têm a dizer, o feedback em si mesmo da própria empresa. Então, assim, eu vejo que a tendência é crescer muito e vem ajudar em muito, assim, nosso trabalho lá dentro, como empresa mesmo. Tem facilitado bastante, até para o pessoal do RH. A gente tem levado esses feedbacks a eles e tem sido muito mais produtivo, né, dentro da nossa empresa mesmo. Eu escutei alguns palestrantes aqui falando a contramão, né? Muito se fala em automatização, IA e tudo digital e tudo. E alguns fizeram esse contraponto, inclusive, de falar, olha, vamos olhar mais para as pessoas, vamos olhar mais para as comunidades, né? Esse tema teve muito em pauta, então eu vejo que isso é um bem valioso. E tem bastante empresa que agora, como a Alice falou, talvez não está tão difundido, né? As pessoas não falam muito sobre isso, mas que vai começar de verdade, não só a ser tendência, e começar a virar prática mesmo no dia a dia de empresas, porque acredito que é algo bem valioso. Concordo, e acredito que isso vai unir muito mais as pessoas, e os insights vão ser muito melhores para a construção dos próximos eventos e das próximas coisas que vão surgir, né? Bom, gente, estamos encerrando agora oficialmente. Queria deixar um espaço para uma breve mensagem final de vocês e até para vocês falarem onde as pessoas encontram vocês e tal, para a gente poder... Sim. Muito obrigada aos meus embaixadores. Não tem nada mais que eu poderia dizer. Foi muito incrível ter e a comunidade, a Comu. Foi muito incrível acompanhar todo esse processo ao longo desse ano. Então, agradeço muito. Me procurem no LinkedIn, no Instagram, sou sempre Lisandra Muniz e bora! Também quero agradecer a Comu por ter nos escolhido, ter nos abraçado. Escolhi ninguém, não. Que é processo seletivo. E a URD em si, né, por ter assim, comprado essa ideia e ter nos ajudado em muito. Meu Instagram, Daniel_Taneno. Me encontrem lá, por favor. Obrigada, RD. Obrigada, Comu, pela oportunidade. Foi um projeto muito bonito. A construção foi incrível. Eu adorei participar. E vocês me encontram no Instagram como Laura Oliveiras. Valeu, RD, valeu, Comu. Agradecer muito a acolhida aqui, principalmente da Liz, né, da Gen, da Jana, que não está aqui, mas também acolheu e ouviu bastante a gente, né? Está ali embaixo. Entre outras pessoas, inclusive outros embaixadores que também acolheram a gente. O Dani também, que acabou ficando um pouco mais próximo, né? Mas muito obrigada mesmo, foi uma honra fazer parte desse processo, crescer tanto com vocês. Estou no Instagram também, @babibalbis ou @elas no RD Summit. Muito bom, muito bom. Bom, gente, muito obrigado a vocês por compartilharem todo esse caso aqui com a gente. Acho que riquíssimo para qualquer pessoa que estiver olhando para comunidades no geral ou para comunidades nos eventos. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente aqui até 6h30, deve ser agora, 6h20. Quem ainda não conhece o Community Playbook, eu convido vocês a buscarem a gente no Spotify, YouTube e Apple Podcasts. A gente, inclusive, tem episódio lá sobre outro evento até, né, o Tomorrowland, que também é um evento que tem muitos fãs. E para quem está ouvindo a gente, deixa um like, 5 estrelas no Spotify, é isso. E a gente se despede aqui. Obrigado, Jane. Obrigada, Kai. Obrigada, pessoal. Foi um prazer ter vocês. Obrigada a quem ficou. E a gente se vê nas próximas edições, no podcast, porque esse papo não acaba aqui. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal.